Eu acredito muito nesse conceito, não sei se é o mesmo conceito, mas né, no conceito de simplificar as coisas, de não complicar. Hoje a gente vê no mercado justamente essa sopa de letrinhas, esses nomes novos que criam para coisas que já existiam desde que o mundo é mundo, mas que as pessoas têm a necessidade de criar o novo, né, para vender. Não, agora tem uma fórmula nova, chama um nome bonito em inglês, e aí todo mundo compra de novo algo que já tinha comprado há 20 anos atrás, e que não que seja ruim, mas que só não é novo. Mas me conta um pouquinho o que é o método, como que você hoje atua, que até tem já uma pergunta na sequência aqui de dúvida quanto a relação a isso também. O método, a gente fala de venda simples para venda complexa, né? Então aí fica estranho. Mas a solução mais sofisticada que existe é a mais simples possível. Na época da engenharia lá, tinha uma solução uma vez que tinha uma fábrica de creme dental, né? Eu falo dentifrício que eu sou do interior, creme dental, que direto passava alguns com a caixinha vazia. E aí contrataram uma consultoria para criar uma máquina que ia pesar o creme dental para saber se ele estava, se tinha o peso de ter o produto dentro ou não, e se ia tirar aquilo ou não, como que a máquina ia vir com a garra e tirar. Aí chegaram em outra fábrica, o cara tinha solucionado o problema, o cara pôs um ventilador. Então batia o ventilador, as caixinhas vazias caíam. Muito mais barato, resolveu o problema. Muito mais sofisticado, por mais que a gente às vezes ache que não resolvia. A ideia do método é você ter fundamentos, princípios e processos, inclusive, que sejam adaptáveis e que você vai conseguir fazer o feijão com arroz bem feito, antes de você querer um caviar. Então, aqui no método também tem hack, também tem maneira melhor de você lidar com objeção, mas ele primeiro você vai ter que ter uns fundamentos muito bem estabelecidos. O que é um fundamento bem estabelecido? É um fundamento de interesse genuíno, por exemplo. Uma vez a gente foi para uma reunião com um grupo de cartão de crédito Mastercard, as maiores reuniões. Então foi eu, um diretor e mais um vendedor. Quando chegou, eu não ia ser o responsável pela venda, eu era o gerente que gerou a oportunidade. Então passei para um vendedor e um diretor, a gente pediu para ir para dar uma moral. O diretor e eu pesquisamos o cara, olhamos o LinkedIn, não tinha um processo falando pesquisa a pessoa antes, veja notícias, veja por onde passou. O vendedor não, porque o vendedor não estava tão interessado, estava mais desmotivado na época. O interesse genuíno gerou um processo de pesquisa que fez diferença durante a reunião, porque a gente sabia pontos de conexão para gerar um rapport, gerar uma conexão com a pessoa e falar várias vezes conexão, vi que você gosta da palavra, né? Então, para gerar um processo. Então, ele tem os fundamentos. E os métodos de vendas que tem hoje, por exemplo, muito falado é o Spin Selling. Eu sou fã do Spin Selling, o Neil Hakan que criou. Só que ele criou esse método em 88 com entrevistas. Ele tem ele mesmo falando sobre questões de atualizações. Quando você conversou aqui e citou que é muito importante na venda você olhar o próximo passo, em vez de ficar olhando só lá para o final também. Então, você tem que realmente, a gente tem que ter um olho no final, mas tem que estar o próximo passo. Existem os processos que vão ser passados de acordo com aquele contexto. Então, é uma atualização disso. Eu não estou reinventando a roda, não estou prometendo script infalível, não. Até tem um índice aqui do que seria esse método, até trouxe aqui para não errar, porque tem uma frase que eu gosto, que é até do Tony Robbins, tem gente que gosta dele, tem gente que não, que é a complexidade é inimiga da execução. Tudo que é mais difícil você fazer, você não vai executar. Coloca para beber água aqui, coloca um copo aqui na frente, eu bebo várias. Agora coloca que eu tenho que ir lá num sistema, digitar uma senha para passar, para pedir autorização, fica difícil. E eu já tive processo de venda, onde eu entrei, e o processo de qualificação era tão louco, a gente precisava de entender se a empresa era fit. Então a gente queria vender para grandes empresas. Uma vez chegou o Santander, fui ligar para o Santander para entender quantos funcionários ele tinha, porque perguntava isso, gente, o Santander é o tamanho do banco que é. E aí então existe a ideia do livro, a gente sempre, do método, né? Pode ser que vire um livro, então, né? A gente sempre passa primeiro qual que é o seu contexto, qual que é o contexto atual. Agora, a gente está num contexto de inteligência artificial emergente, então pode ser que mudem as coisas, eu acredito que principalmente no back-office, para eficiência, para personalização, para entender essa intenção de compra, igual a gente estava citando aqui. Ele passa por, então, esses fundamentos que é como se fosse um mindset de princípios. Tem processos de vendas específicos, competências, como que você se comunica e lida com objeções. Então, desde o que a gente falou aqui, de fazer um storytelling, de entender qual foi a última comunicação, como que isso continuou, se isso tem que ser trazido para jogo ou não. Como lidar com objeções. Como fazer um spin selling 2.0, como que você vai ter avanços. E aí, você vai ter um framework no final que você vai conseguir adaptar de acordo com a sua empresa, então, uma estrutura de processo, para que você tenha a venda sempre funcionando. E ali você vai adicionando até descobrir que para essa época do ano, esse hack aqui funciona bem. Então você vai ter... Eu não acredito em fórmula infalível, igual a gente estava falando aqui, mas eu acredito muito em mochila de ferramentas. Uhum. Então a ideia do método é ele ter as ferramentas, além do ter um básico bem feito, então com esse básico você sempre vai conseguir gerar venda, e você tem uma outra ferramenta ali que você vai conseguir adaptar e vai conseguir usar ela no momento. É o repertório, né? Ou seja, se alguém
não tá agradando da música ali, você consegue mudar o ritmo um pouquinho e de repente agradar a pessoa. Ou seja, você tem ferramenta para momentos diferentes, para mercados diferentes, e pode aplicar ali. Nessa bolsa de ferramentas sai a alguma ferramenta coisa. correta. E até se não for exato, é mais fácil de adaptar. Imagina aí, tá o Edgar lá, fala, Edgar, vai subir o Everest. Você fala, caramba, nunca subiu o Everest e tal. Será que eu dou conta? Aí falando assim, tem aqui umas ferramentas. Mas você tem um helicóptero, aí fica fácil. Aí fica mais, nem com o helicóptero fica fácil, você tem que ter a base 4. Mas você fala, você prefere então, já que você não sabe quais ferramentas você vai precisar, prefere com a mochila sem ferramentas ou ir com algumas ferramentas genéricas que podem te ajudar nesse tipo de processo? E com a ferramenta é sempre melhor. Então a ideia desse método é ele vai adaptar a cada contexto e é uma ideia também de você aprender na interação. Então, até volta uma frase que eu falei aqui no começo, que é conhecimento nasce da interação. A gente ajuda quem a gente conhece. Então, à medida que eu interajo, conheço, só que é importante você ter interesse para você realmente conhecer, para você não ignorar as questões. Porque senão, tem uma frase lá que era como se fosse um burro empolgado. O cara vai lá e você tem 1000 potenciais clientes, ele fala com 1000 potenciais clientes de maneira errada, sem pegar dados, sem aprender, sem falar o que faltou. E as pessoas esquecem disso. E uma prática que eu coloco aqui para a gente ter um contexto de investigação é a gente falar com quem a gente tem proximidade, acabou de fechar como cliente, e quem não fechou. E perguntar para quem fechou, o que quase você não veio? O que aconteceu que quase você não veio? O que às vezes você ficou inseguro? Você entende que você tem que melhorar aquilo, baseado no seu cliente. Uhum. E para quem não fechou, o que precisaria de ter para você fechar com a gente? O que faltou? Isso, você está mostrando que você está interessado, então você se torna interessante. Muitas vezes isso aí vai converter em venda. Vai converter em venda, então, tipo assim, e aí já moveu um pouquinho o ponteiro, que é o que a gente falou ali, à medida que você criou um processo de conhecer cliente. Mas trabalhou uma base para mover mais ponteiros automaticamente, né? Vamos falar assim. É o ganha-ganha. Tipo assim, eu acredito muito nisso, assim. Legal. Eu ia te perguntar uma outra coisa nesse contexto, que é com relação ao timing, né? Porque foi uma das diferenças que quando a gente bateu um papo pela primeira vez, eu vi da nossa atuação. Eu busco fazer um negócio mais de dentro e contínuo, né? Mais longo prazo. E você faz algo que é mais incisivo ali, né? Mais momentâneo, tem um período mais curto ali de atuação para deixar o legado, né? Para depois a empresa mesmo se mover e talvez num outro momento você venha com uma outra interação, pelo que eu entendi. E é legal, eu acho, falar disso, porque acho que uma dor que muitas pessoas têm, né? Muitos empresários, muitas empresas têm, é de qual que é o potencial que eu tenho de, sei lá, em 3 meses, ter uma mudança significativa no meu processo de venda, no meu processo de geração de resultado, na previsibilidade de resultado. Como é que você enxerga aí, como é que você atua nesse sentido, assim, com menos tempo? Perfeito. Aí vou até mandar um abraço, um beijo para 2 professoras que eu tenho muito tempo que eu não falo, apesar que fui lá uns 3 anos atrás, que é a Ana Valéria e a Maria Cecília, lá na engenharia de produção da FMG. Lá elas eram muito críticas à consultoria, hoje eu estou aqui com a consultoria e trabalhei com elas. Mas lá a gente pensava a consultoria de uma maneira que na engenharia chama pesquisa-ação, onde você pesquisa agindo em prol do objetivo final. Então você está lá, só de você estar observando, você já muda o ambiente. Então quando você já observa e fala, eu estou também querendo melhorar, você tinha um potencial de impacto muito grande de criar soluções duradouras. Quando a gente fala, por coincidência, a gente acabou de falar de uma empresa que foram 3 meses, mas pode ser um prazo maior. A ideia é justamente você ter como se fossem os princípios tão bem estabelecidos e processos que vão funcionar basicamente, que são tão prontos para serem atualizados, que a empresa vai conseguir ter aquilo. E aí a gente parte até para outra visão. Teve uma que a gente olhou agora, até essa empresa fintech, a gente olhou para um processo de criar a demanda do canal outbound, né? Criar um canal de ligação, como portar em ligação, como fazer abordar clientes do zero. É um público difícil, que a gente trabalha com diretores financeiros às vezes, é um público que recebe muita oferta, muito prático. Então a gente criou ali como se fosse um playbook de como trabalhar aquilo, um manual, não é um manual, faça isso, acontece isso. Não, ele não tem tanto causa e efeito, ele tem mais de como lidar, o que você está buscando aprender, como você avança em relação à negociação. Boas práticas ali, né? Boas práticas, tem alguns cases, obviamente. E aí depois a gente já tem uma conversa agora para dezembro, que é a gente entender o que ele pode melhorar no processo de diagnóstico e apresentação de proposta deles. Então, ela acaba sendo sempre efetiva e ela vai buscando outros pontos. Por quê? Porque eu já movi um pouco o ponteiro no começo e vendi a próxima etapa. Hoje, é uma consultoria muito dependente de mim. Então, por isso que eu até citei, né? Ter até 4 clientes, porque eu tenho tempo limitado. A ideia é que agora, criando esses processos e entendendo isso mais na prática, eu vou trazer pessoas que inclusive já trabalharam comigo e já estão dispostas a trabalhar
para também estar dentro dessas empresas. E em alguns momentos até, quem sabe, serem incorporadas. Acontecia muito com a PMG, Falcone, a pessoa vai lá e presta consultoria para a Usiminas compra aquela pessoa, porque ela vem com a bagagem da empresa e vem com o método que ela quer implementar, então dá um casamento interessante. Então, eu acredito... Até botar preço, né? Eu acredito muito de você, então, entrar muito na empresa e vai ser caso a caso.